Boa noite, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria que ficassem de pé, estendesse suas mãos sobre minha vida e orasse por mim. Senhor, meu Deus, Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, nós te adoramos com louvores, com cânticos. E, Senhor, agora que a tua palavra, Senhor, seja um refrigério para nossas almas. Que a tua palavra possa nos invadir, Senhor. Venha nos estruturar, Senhor, com a palavra de nessa noite. Venha abençoar cada vida que está aqui presente e aquelas também que não estão. Sejam abençoadas da mesma forma, em nome de Jesus. Amém? A nossa palavra dessa noite é sobre o perdão. O poder transformador do perdão. O perdão é um dos temas mais importantes e transformadores da nossa fé. O perdão é um dos pilares do cristianismo e é essencial para a vida espiritual, para podermos relacionar um com o outro. Vamos ler aqui em Mateus 6, 14 e 15. O que Jesus nos ensina. Diz assim: porque se perdoardes aos homens suas más obras, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas más obras. Jesus faz de nós o que nós não somos, irmãos. Ele nos capacita para tornarmos o que Ele precisa que sejamos. Mas que isso possa acontecer em nossas vidas, algumas coisas têm que estar em direção e com relação ao que o Senhor necessita que nós estejamos. E saber perdoar é uma dádiva que é muito difícil. Não vou falar que é fácil, porque pedir perdão é muito difícil, mas é uma forma de mostrar para o inimigo que a gente tem capacidade, que Deus nos capacita para tal obra. Iremos, irmãos, encontrar pessoas ou situações em nossos caminhos que é cruel para conosco. Pessoas com inveja, pessoas querendo seu emprego, pessoas querendo seu esposo, sua esposa. Então, pessoas que estão em uma posição mais elevada que a sua e que essa sua e que quer te maltratar, te pisar, e para nós é doloroso. Porém, tem alguém que está vendo. Deus também não concorda com essa situação que vivemos, mas Ele permite que passemos por essas lutas para te mostrar que a nossa força não está em nós, mas em Deus. Não devemos considerar essas circunstâncias quando você é maltratado, é pisado, é motivo de inveja. Não considere de imediato essa situação, de primeiro momento. Mas temos que parar e meditar. Não podemos ser hipócritas de talvez de fazermos tal coisas que desagradam o outro. Porque às vezes a gente está dando brecha para que isso aconteça. Ou senão, Deus, Ele fala para que você venha meditar naquilo que você tem vivido, naquilo que você tem passado. O que é meditar para quem prejudicou? Às vezes, eu tenho raiva de um irmão que me desagradou. Aqui, vamos falar aqui na igreja. Me desagradou aqui na igreja. Foi ríspido comigo, pisou no meu calo. Mas a gente também tem que analisar que às vezes as ações dos outros não começam por eles. Por isso que Jesus e Deus falam para a gente poder meditarmos.
Porque às vezes o ato começou comigo e a gente tem dificuldade de enxergar aquilo que a gente faz. Então, pare e medita. O que será que foi eu que comecei? Então Deus pede para que você medite, para que você volte na ação daquilo quando tudo começou. Pare, pensa e não resume. Você tem que ir fundo. Vá aonde tudo começou. E quando analisarmos, percebemos onde tudo começou. E o Espírito Santo nos revela a verdade. Pois colocamos o nosso eu de lado e permitimos que o Espírito Santo te revele. Quando a gente coloca o nosso eu de lado, o Espírito Santo age. E ele traz à nossa mente a verdade, sendo você ou aquela outra pessoa fez para você. Sendo que se foi você, você tem que admitir, irmãos. A gente tem que deixar esse egocentrismo de lado e permitir a verdade. Foi eu mesmo. Foi eu que às vezes estava escalada para vir estar trabalhando e não vim de uniforme. Fui chamada a atenção e não gostei. Estou falando de mim, viu, irmãos? Mas aí, analisa. O irmão está chamando a minha atenção, mas é por quê? Para poder fazer com que a obra do Senhor seja feita com excelência e não com desleixo. E aí a gente tem que saber reconhecer os nossos erros, para que o perdão possa ser liberado. Porque se a gente não perceber os nossos erros, a gente nunca vai entender o verdadeiro motivo e o perdão não vai ser liberado. Nossas vidas não terá paz se ainda no meio do corpo de Cristo guardamos ressentimentos um pelo outro. Então, onde na Bíblia nos ensina? Vamos desfrutar e aprender com Deus. Primeiro, o perdão de Deus por nós. O perdão começa com a graça de Deus em Efésios 1:7, que Paulo escreve: Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, Deus nos perdoou pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós não somos dignos desse perdão. Mas Deus não quis saber quem é que tinha razão ou quem não tinha. Ele amou e perdoou-nos. Esse perdão não é algo que podemos merecer ou ganhar por nossos próprios méritos, mas com o dom gratuito de Deus. E o segundo é o perdão aos outros. Como têm sido suas atitudes em perdoar ao próximo? Ainda tem alguma dificuldade? Nós somos a luz do mundo, irmãos. E é através de nós que nós temos que ser melhorados para que nós possamos ajudar outras pessoas a também ser melhorados. Através de Cristo Jesus. É através de nossas ações que demonstramos ao mundo que Cristo vive e vive em nós. Jesus nos ama, Jesus nos chama a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoou. Em Mateus 18, 21 e 22, diz assim: Então Pedro, se aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quando? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Isso, irmão, demonstra que o perdão deve ser contínuo e sem limites.
7 é um número fechado. É um número certo. Então, 70 vezes o número certo. Então, significa que é uma atitude certa a ser feita. Não é uma atitude que às vezes eu fico assim, mas será que ele vai me dar o perdão? Mas será que ele vai me desculpar daquilo que eu fiz para ele? O perdão é uma bênção que ele vai te dar. Mas o Senhor também vai trabalhar nele. Vai trabalhar naquele coração que às vezes está com pedra, mas que precisa de um primeiro passo, que seja o seu, que seja o nosso. Porque nós, como exalamos o bom perfume de Cristo, devemos ser dar o primeiro passo, devemos ser o exemplo. E isso não é vergonha. Quem se sente humilhado com isso é o inimigo, que faz de tudo para falar na sua cabeça que não é para você para fazer isso, não, porque você tem toda a razão. É você que está certo. Foi você que não fez isso. Mas dê o primeiro passo. É libertador. O perdão é libertador. O 3. O perdão é libertador. Quando perdoamos, liberamos a nós mesmos e aos outros o peso do ressentimento e da amargura. Em Colossenses 3:13, nós somos exortados. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O perdão traz a cura, a restauração para os nossos corações e os nossos relacionamentos. Como é bom quando às vezes a gente tem um ressentimento, é normal. Claro que é normal a gente ficar ressentido, magoado. Às vezes foi uma palavra muito ríspida e você não estava esperando daquela forma. A gente fica triste, magoado. Mas igual eu falei, não leve este primeiro momento tão a sério. Reflita. Às vezes a pessoa falou dessa forma, mas não queria te ofender. Às vezes foi só um momento, ou um momento no qual ela está passando, que foi uma forma mais ríspida de falar. Mas às vezes nem é mesmo com você e a gente fica ressentido. O Senhor Jesus deixou ensinamento sobre o perdão. A oração do Pai Nosso, em Mateus 6:12, onde diz: Jesus nos ensina a orar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa oração nos lembra a importância de pedir perdão a Deus e perdoar aos outros. Assim também como a parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, 23 a 35. Vamos ler, irmãos. 23 a 35. Diz assim: por isso, o reino do céu. Mateus 18, 23. Por isso, o reino do céu se pode comparar a um rei que quis pedir conta de seus servos. E ao começar a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo como lhe pagar, seu senhor deu ordens que fossem vendidos junto com sua esposa e filhos e tudo o que possuía, para que lhe pagasse. Caindo, pois, o servo, prostrou-se diante dele e disse: tenha paciência comigo, senhor meu, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão e, perdoando-o sua dívida, ele o deixou ir. Porém, quando saiu aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários.
e, segurando-o, começou a asfixiá-lo, dizendo-lhe: paga-me o que deves, o que me deves. Prostrando-se, então, o conservo lhe rogava, dizendo: tenha paciência comigo e te pagarei. Mas ele não aceitou, mas foi e o pôs na prisão, até que lhe pagasse o que lhe devia. Entristeceram-se muito seus conservos ao ver o que acontecera. Foram e informaram ao senhor deles tudo o que acontecera. E chamando-o, seu senhor lhe disse: servo malvado, devido à tua súplica, eu te perdoei toda aquela dívida. Não deverias tu também ter compaixão de teu conservo, como eu tive compaixão de ti? E o seu senhor se encheu de ira e o entregou aos torturadores até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim também fará meu Pai que está no céu convosco, se não perdoardes de coração cada um a seu irmão o que tenha ofendido. Irmãos, é muito grave quando a gente não perdoa, porque a gente só está dando brecha para que o inimigo invada ainda mais esse coração e faz de você uma pessoa má. O perdão traz alívio. A gente fica deslumbrante. É uma sensação de bem-estar e prazer quando a gente libera o perdão. Mas quando a gente não libera o perdão, só vem mágoa, ressentimento dentro do seu coração. Você vira uma outra pessoa. O seu olhar já mostra quão ressentido, magoado, entristecido, raivoso você é. Então, não deixe. Nessa parábola que Jesus nos conta, de um rei que perdoa uma grande dívida de seu servo. E, no entanto, seu servo recusa perdoar uma pequena dívida de um colega, um conservo. Jesus nos ensina que assim como Deus nos perdoou abundantemente e continua a nos perdoar, porque nós cometemos erros a todo momento, seja em palavras, em pensamentos, em ações, mesmo assim, o Senhor nos perdoa. E uma apelação final aqui, a nossa palavra hoje é uma palavra curta. Queridos irmãos, convido a vocês a refletirem profundamente em seus corações neste momento. Se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguma mágoa que você tem carregado que precisa ser liberado, Jesus nos chama a viver em paz, em harmonia, e o perdão é o caminho para essa reconciliação. E eu venho, em nome de Jesus, pedir que vocês não adiem mais essa decisão. Perdoe aqueles que o ofendem, assim como Deus em Cristo perdoou você. Lembre-se das palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Em Lucas 23, 24, 34 diz: perdoar, irmão, é um ato de fé, obediência. É confiar que Deus está no controle e que Ele pode transformar nossas dores em alegria. Aproximar-se de Deus. Confesse suas mágoas e permita que Ele cure seu coração. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente. Vou pedir o Everton para colocar um louvor. E gostaria que vocês se colocassem de pé, aí mesmo no lugar de vocês. E nós vamos fazer uma reflexão. Nós vamos trazer, o Espírito Santo vai trazer nas nossas mentes as nossas más ações, os nossos maus caminhos, o que nós estamos fazendo com o próximo e o que o próximo está fazendo com a gente, e vamos liberar
esse perdão. Vamos pedir para que o Senhor venha nos transformar. E como aqui eu fiz um apelo, irmãos, o Senhor não quer que adiamos isso. Porque o Senhor, Ele quer fazer a obra de Cristo Jesus em vocês. Mas precisa estar liberto do perdão. O perdão não pode estar no meio de nós. Amém? Se quiser diminuir.